Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Além do Jaleco. Estamos aqui com uma ilustre presença e acredito que esse papo vai ser muito enriquecedor. Doutora, poderia se apresentar para a gente, por favor? Claro, eu sou a doutora Michele, eu sou médica radiologista especializada em ultrassom dermatológico. Eu atendo lá em São Paulo. Acho que é isso. Isso, sem problemas, doutora. E para quem a gente está acompanhando a gente agora, você poderia explicar para a gente o que seria essa parte de ultrassom na dermatologista? O ultrassom dermatológico, ele veio principalmente com a evolução das sondas do ultrassom. Então, são sondas de alta frequência que elas têm uma definição muito mais clara, muito mais nítida para a pele, estruturas bem superficiais. E com isso, então, veio uma gama de diagnósticos que o ultrassom dermatológico consegue fazer. Então, é uma área que tem crescido muito nesses últimos anos. Entendi. E é uma coisa que é muito interessante que eu acho que as pessoas também que estão assistindo a gente devem também não conhecer muito bem, que seria essa parte da ultrassom, né? É uma coisa muito interessante que é muito pouco se falada. Sabe me dizer o porquê? Eu acredito que ainda, como é uma área da radiologia meio nova, mais nova, fala-se muito pouco, conhece-se muito pouco. Inclusive, a gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente tem que ir falando com outro, para esse conhecimento desse exame se difundir mesmo, aumentar. E as pessoas conhecerem e passarem a fazer com mais frequência. E, doutora, sabe me dizer o porquê você escolheu essa área em específico? Eu escolhi radiologia, né, no 4º ano da faculdade. E na época, né, eu queria muito, assim, tinha aquela vontade de trabalhar com meu pai, ele era ortopedista, eu pensava muito em fazer músculo esquelético, mas a vida acabou me levando para São Paulo. Eu me casei e logo que eu me casei, em 2018, eu descobri um câncer de mama. Nossa. E com o câncer de mama, que foi eu mesma que me diagnostiquei. Eu senti um nódulo palpável, fui fazer ultrassom em mim mesma e vi que era um câncer. Então, eu acabei me voltando para essa parte de prevenção, principalmente com ultrassom. Então, ultrassom de rotina, ultrassom preventivo, buscando sempre o diagnóstico precoce, que é uma coisa que eu acredito muito. Então, eu passei anos fazendo essa parte, acabei voltando praticamente minha vida para o ultrassom. E fiquei assim anos e anos até eu ter meu filho, né? Que quando eu engravidei, quando meu filho nasceu, que eu passei a repensar o meu modelo de trabalho. E o que passou a me incomodar muito é a questão do volume. Eu comecei a ver que eu não estava tendo tempo de atender os pacientes com um tempo maior, com atenção, tempo para conversar, e isso começou a me incomodar. E foi então que eu percebi o ultrassom dermatológico, né? Eu já estudava um pouco, principalmente na pandemia, eu comecei a estudar, mas não era uma coisa que eu praticava. E eu vi que por meio do ultrassom dermatológico eu conseguia fazer uma radiologia diferente. Então eu atendo hoje em consultório, eu converso com o paciente, eu tenho uma troca. Então eu passei a me dedicar ao estudo do ultrassom dermatológico. E nesse meu caminho eu me apaixonei pelo ultrassom dermatológico. Legal. E quando eu comecei a ver como eu consigo ajudar realmente, principalmente mulheres que vão fazer uma estética segura, é uma coisa que você consegue acompanhar o médico solicitante, você tem tempo de conversar com a paciente, você discute o caso depois. Tem pacientes que saem do consultório com o meu telefone pessoal e eu sou radiologista. Então, assim, é uma troca muito legal. Então, acabou virando um propósito mesmo, acabou virando eu acabei me encontrando nessa área, que dentro da radiologia é uma área bem diferente, assim, mais específica, assim. E é uma coisa que você disse que é bem interessante, esse relacionamento que a gente acaba criando com nossos clientes ou pacientes, né? Você poderia dizer para a gente algum case, alguma coisa de sucesso que você teve dentro do seu consultório? Eu atendo, né? Quando eu comecei a atender ultrassom dermatológico, veio uma demanda aí muito grande, principalmente por complicações que vão acontecendo depois de procedimentos. Então, por exemplo, uma mulher que faz ácido hialurônico e vai operar, acaba evoluindo algumas vezes com complicação como edema, inchaço, e você consegue evitar isso fazendo um ultrassom pré-operatório.
Então, tem vindo cada vez mais casos desses, para você fazer um mapeamento facial antes de uma cirurgia, para você ver se tem, por exemplo, um ácido hialurônico. Você já consegue, eu consigo fazer no próprio consultório a hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, aí a pessoa vai operar sem o produto e aí tem uma evolução cirúrgica bem melhor. Então, você consegue acompanhar essas pacientes. Você vê que ela chega com o produto, sai sem o produto, você evita esse tipo de complicação. Ou, por exemplo, casos que vêm aparecido cada vez mais, paciente que às vezes faz bioestimulador, ou por conta das canetas emagrecedoras, acaba emagrecendo muito e começa a perceber nódulos de bioestimulador ou fazer nódulos de bioestimulador. E eu consigo ver pelo ultrassom, então consegue direcionar um tratamento, um diagnóstico. Você consegue direcionar e ajudar tanto a paciente quanto o profissional, que consegue ter mais clareza do que está fazendo. Perfeito. Uma coisa que você trouxe, que eu acho que vai ser bem importante a gente aprofundar um pouquinho mais, pelo que eu vi em relação a essas novas canetinhas, né, que tá vindo à tona, né? Na verdade, está no pico bem alto delas, né? Você tem vindo com bastante clientes, pacientes, vamos colocar assim, com bastante gargalo, né? Acaba vindo no seu consultório. Ou por causa com algum consultório que vendeu sem, como se diz, tem um nome em específico, nossa, deu banco, não é receituário, receituário, eu acho. Com receituário ou às vezes vendeu só por vender, sem um acompanhamento devido, né? Como é que tem vindo isso no seu consultório, né? Com essa nova onda dessas canetinhas, né? Para mim, essa parte, eu pego menos. Eu pego a consequência que, por exemplo, a pessoa emagreceu e teve alguma consequência ou estética, ou uma flacidez, aí eu pego essa consequência estética, ela está buscando um diagnóstico preciso para poder fazer um tratamento para otimizar a qualidade de pele, algum tratamento secundário a essas canetinhas. Entendi. E em relação a essa parte de estética, né, vamos colocar assim agora mais em prática, como é que funciona exatamente, né, esse mapeamento, qual é a real funcionalidade dele? Então, o mapeamento facial ou corporal, que também pode ser feito, por exemplo, principalmente região glútea, parede abdominal. Então, ele é feito principalmente em casos de cirurgia. Vai fazer uma cirurgia, um lifting facial, uma blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, aquele excesso de pele. Então, com o ultrassom, você consegue ver exatamente se tem algum produto estético, se é gordura, se é, por exemplo, flacidez de ligamento. Então, se você conseguindo ter esse diagnóstico, é possível direcionar muito melhor a cirurgia. E, por exemplo, se é o ácido hialurônico, como eu falei, às vezes opera e acaba dando muita complicação. Então, sabendo que tem a opção de tirar. Entendi. Então, consegue fazer uma cirurgia muito mais tranquila. Outros casos também que consegue fazer um mapeamento facial, por exemplo, vai fazer um preenchimento em áreas de risco, que a gente fala que são áreas que têm muitas artérias, muitas vezes pode levar à oclusão vascular. E você consegue com ultrassom, aí você fala na hora para o dermatologista, aí tem um vaso, não coloca aí. Então, coloca numa área mais segura, no plano correto. Então, você faz um procedimento com segurança. Então, você traz segurança para o profissional injetor e para o paciente. Então, acho que e principalmente essas coisas. Então, glúteo, por exemplo, a pessoa já fez um procedimento e vai fazer de novo. Você consegue falar o plano que está, se está mais superficial, mais profundo, se está no músculo ou não. E aí consegue fazer um planejamento muito mais individualizado para paciente. E isso trazendo esse ponto de individualidade, né, para cada paciente, acredito que você pode trazer as melhores dicas, né, que você pode trazer ou para alguém que vai ser pós-operatório ou pré-operatório, né? Você poderia trazer para a gente? Eu posso. Eu acho que pensando na estética, na estética segura, no autocuidado. Eu acho que uma primeira dica que eu daria, uma primeira coisa que eu faria, que acho que é muito importante, é buscar bem o profissional injetor. O profissional que vai cuidar da sua pele, do seu rosto. Isso aí já faz muita diferença, porque não basta saber fazer, tem que saber também tratar uma complicação. Não que vá complicar, mas as complicações existem. Então, tem que saber alguém que saiba fazer e saiba manejar caso venha acontecer alguma coisa. Acho que outra coisa também que é importante, sempre que for fazer uma cirurgia, se você já fez preenchimento, vai fazer um novo preenchimento,
É importante fazer ultrassom dermatológico, porque ele vai trazer muito mais clareza, muito mais informação. Então, ele acaba dando um direcionamento muito melhor, uma individualização do tratamento, trazendo muito mais segurança. Entendi. E, sempre que possível, ter um radiologista para chamar de seu. Porque quando você tem... A gente vai criando uma rede de confiança. Tanto eu com os dermatologistas, com os oftalmos, com os cirurgiões plásticos, quanto com o paciente. Então, você faz uma rede multidisciplinar mesmo, é uma rede de confiança. Então, quando você consegue ter um profissional para você recorrer quando você precisa, também facilita muito o diagnóstico, a comunicação, o entendimento do caso. Então, é uma troca que, assim, só enriquece todo mundo. E uma coisa que você trouxe que acho que vai ser bem importante a gente aprofundar um pouquinho mais é um exemplo. Se hoje alguém que está nos assistindo, alguém queira conhecer o seu consultório em específico, como que funciona a sua consulta no dia a dia? Quais são o plano que você faz ou o método que você usa? Então, no consultório, eu faço uma consulta mesmo. Eu sento, eu converso, eu entendo o motivo daquele exame. Então, por exemplo, vai ser um pré-operatório. Então, eu vou entender o que ela já fez no passado, o que ela vai fazer. Aí eu faço o exame. Como é um exame de consultório, eu consigo ficar 1 hora. Eu fico assim, é bem detalhado. É um exame demorado, é um exame detalhado. Então, a gente consegue trocar muito. Então, geralmente, até as pacientes falam, nossa, como é... Nunca vi um exame assim tão detalhado. Mas é que assim, eu tenho tempo de fazer com detalhes. E é um exame que pede detalhes, porque são muitas áreas anatômicas, é muito procedimento estético que tem, cada um tem uma característica no ultrassom. Então, realmente é uma busca para saber o que tem, para poder mapear certinho o exame, para poder utilizar no próximo procedimento. Perfeito. E, doutora, como é que, para as mulheres, né, acho que mais em específico que estão nos assistindo, quais são os sinais que elas... que acabam percebendo, né, os principais sinais que elas acabam percebendo que elas devem ir atrás de um dermatologista, mas especificamente nessa parte de ultrassom? Eu acho assim, sempre que você já fez um preenchimento e você sentiu algum desconforto, por exemplo, achou que preencheu muito, que teve alguma assimetria, está sentindo alguma nodulação, palpa e sente alguma bolinha... vale a pena procurar o dermatologista e procurar o ultrassom dermatológico para buscar esse diagnóstico correto, né, para fazer o tratamento. Entendi. E um exemplo, doutora, se alguma mulher em específico quisesse ter esse acompanhamento com você, né, em específico, onde é que ela conseguiria encontrar você? Atualmente eu estou trabalhando em São Paulo, na região de Perdizes. Mas o meu ultrassom é portátil, então eu também faço muita parceria com dermatologistas. Então, em alguns casos, a combinar, eu vou na clínica do dermatologista. Então, por exemplo, vai fazer isso, um preenchimento em área de risco, eu consigo ir lá e faço esse acompanhamento em tempo real. Em caso de alguma complicação, suspeita de obstrução vascular, eu também consigo ir até o consultório e fazer esse acompanhamento lá, junto com o dermatologista, para fazer o diagnóstico, o tratamento da forma mais eficaz. E, doutora, acho que para explicar um pouquinho também para quem está assistindo, como é que funciona essa dinâmica das parcerias com essa parte dermatológica, né? Com essas clínicas dermatológicas, para ser mais exata, né? Poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse relacionamento? Um exemplo, você faz uma prospecção com clínicas da parte de radiologista, né? Ou algo assim? Como é que funciona? Não, eu trabalho independente, né? Trabalho no meu consultório, então é na base da confiança mesmo. Eles conhecem meu trabalho e, se precisa, acaba entrando em contato para saber se eu tenho a disponibilidade de ajudar. E aí, se a gente combina e vai. Então, é mais multidisciplinar mesmo, é na base da confiança do trabalho. Tanto eu confiar no dermatologista que vai fazer o procedimento e ele confiar no meu trabalho do que eu estou fazendo. Então, é meio que essa base da confiança mesmo. Entendi. E como a gente começa a trabalhar, a gente vai se conhecendo, né? Sim. E trazendo essa parte de como se diz, de relacionamento, confiança, se você fosse dar, acho que, coisas que as pessoas, a gente já deu as dicas, né? Mas as coisas que as pessoas não poderiam fazer, né? Em relação a essa parte dermatológica, né? O que você poderia trazer pra gente?
Eu acho que sobre o que não fazer... eu acho que fazer... Assim, é um fato. Os procedimentos estéticos estão crescendo e eu acho assim, a gente tem que fazer. Eles estão aí, são seguros, tem que fazer. Agora, fazer com segurança. Então, vai fazer um preenchimento? Faz um ultrassom antes. Tem certeza do que você tem antes de fazer um novo. Porque também acontece muitas vezes assim, a pessoa fez ao longo da vida algum procedimento e não lembra. Aí fala, nunca fiz nada. Aí você descobre que tem preenchedor permanente, como PMMA, como silicone. Aí vai lá e faz um ácido hialurônico em cima. Aí você ativa processo inflamatório. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, acho que se você já fez procedimento ao longo da vida, vai fazer um novo procedimento, faz um ultrassom. Não faz, assim, às cegas, que pode trazer muita complicação. Tem um jeito mais seguro, um caminho mais seguro para fazer. Entendi. E nessa questão que você disse desses métodos, né, em específico para essa parte estética, você consegue citar para a gente os principais que você atende atualmente? Atualmente... Eu tenho atendido muito mapeamento facial e cervical pré-cirúrgico. Então, lifting facial, blefaroplastia, mapeamento pós-procedimento para entender o que tem, porque não gostou muito, fez alguma coisa e ficou mais inestético, que não ficou tão... A pessoa não gostou do resultado, então você faz ultrassom para entender. E aí, a depender, dá para fazer... Por exemplo, se for o excesso de ácido hialurônico, dá para tratar até no consultório lá com a hialuronidase, você faz guiada com ultrassom, você pega o que está em excesso, você vê a agulha entrando, coloca exatamente o produto lá dentro. E nódulos, né, complicação, então abscesso, infecção, todas as complicações, o ultrassom é maravilhoso, ele consegue ver super bem e fazer esse diagnóstico assim, bem, bem preciso. E, doutora, se você fosse deixar alguma dica, uma frase, alguma coisa do seu coração agora para quem está escutando você, o que você diria para essas pessoas? Ou para essas mulheres, para ser mais específico? Eu acho que assim, nós mulheres, né, todo mundo, né, assim, a gente tem que se cuidar, acredito muito no autocuidado. Além da estética, né, de fazer o procedimento estético, né, assim, você vai ter o seu próprio autocuidado. E se você optar por fazer procedimento estético, buscar sempre caminhos seguros, que existem. A medicina assim está evoluindo muito, tem tantos procedimentos seguros. E agora o ultrassom, que está vindo aí para trazer muito mais segurança, diagnóstico preciso. Então, assim, buscar caminhos seguros para ter uma estética e ter paz, né? Fazer um procedimento tranquilo, que tudo vai ficar bem, o resultado vai ficar melhor. E ter essa tranquilidade. Doutora, uma coisa que a gente poderia trazer um pouquinho mais à tona, que a gente já conversou um pouquinho, mas a gente aprofundar um pouco mais em relação a como foi essa parte do seu tratamento em específico, né? E como você disse, teve alguns contratempos nessa questão de doenças, né? Você poderia dizer para a gente, pode aprofundar ou ficar à vontade, né? Para dizer exatamente qual foi as abordagens, como que foi, para às vezes a sua história pode, com esse mais aprofundamento, né? Pode ajudar algumas mulheres que estão assistindo a gente. Claro. Quando eu descobri, eu tinha 32 anos, né? Então eu senti um nódulo palpável. Tanto que na época eu achei que era um cisto da pele, um cisto. Falei, deve ser um cisto epidérmico, alguma coisa. E fiz o ultrassom muito assim, falando, vou ter que marcar uma dermato para tirar. Só que não, era na mama, ele era mais superficial, mas ele era na mama. E acabou, como eu fiz o diagnóstico precoce, né, foi muito rápido. Eu já fiz a biópsia, já peguei o diagnóstico, já fiz a cirurgia, que eu fiz a quadrantectomia, fiz radioterapia. Então, foi um processo, assim, que mexe muito com a gente, né, porque eu era muito nova. E aí, ressignifica muita coisa, né? Então, por isso que eu voltei totalmente para o ultrassom e sempre defendi muito o exame precoce, exame de rotina, porque diagnóstico precoce, assim, você diagnostica mesmo, independente da idade. Então, para mim, não tem essa... só depois dos 40, só depois dos 50. Não, desde sempre. A gente tem os exames aí, a gente tem os métodos diagnósticos para a gente buscar essa prevenção. E aí veio toda a questão da maternidade, né? Porque eu engravidei numa época que eu descobri o câncer, numa época que eu queria engravidar, eu tive que postergar um pouco. E aí veio o meu filho. Então, assim, você vai sempre se questionando os propósitos, né? Que eu sempre trabalhei muito com a prevenção, mas aí também não ter esse contato a fundo com o paciente dentro da radiologia também foi uma coisa que mexeu comigo. Eu falei, não, eu quero mais, porque eu acho que assim, essa troca a gente só enriquece. Tanto eu, como médica, consigo ajudar muito mais,
E então acho que também essa questão da maternidade mexeu muito comigo também para buscar novos caminhos. Uhum. Perfeito. E, doutora, uma coisa que surgiu aqui também, que eu acho que faz muito sentido a gente trazer para quem está nos escutando, né? E é em relação a essa parte do seu consultório, né? Pelo que eu vi, você disse que também faz essa parte mais presencial, né? Você consegue ir até o local da pessoa. Como é que funciona isso? Você consegue explicar pra gente? Porque é uma coisa que é, dificilmente se fala, né? É, é, geralmente assim é combinando mesmo. Existe esse ultrassom remoto que realmente é pouco usado, assim, pouco se fala. Então, geralmente entra em contato com a minha secretária, a gente agenda o melhor horário, ou se é um caso de oclusão, né, que é uma urgência, é uma coisa mais rápida, né? E aí eu me desloco. Então, eu já fiz isso, atendi em outras cidades a combinar, já fiz esse atendimento remoto em Indaiatuba, ela precisava, minha paciente vai estar aqui no dia tal, eu fui lá, fiz todo o atendimento. Ou muito lá em São Paulo, que também é isso a combinar. A gente combina uma data, horário, que dá certo para os dois, e aí eu vou com o meu ultrassom. Entendi. E trazendo um ponto, acho que novo, para a gente dar uma recapitulada no nosso bate-papo agora, doutora, em relação a essa parte vamos colocar, da tecnologia em si, que está avançando bastante atualmente, né? Ela vem te ajudando, vem te atrapalhando, porque se a gente vê que com essa expansão do digital, para ser mais exato, né? As pessoas acabaram tendo um bom de conhecimento, né? Então, o Instagram virou uma vitrine e as pessoas sempre se espelham ou querem ser igual às outras pessoas, né? Infelizmente, os biotipos, as coisas são totalmente diferentes uma das outras, né? Sim. E você poderia explicar se isso vem te ajudando, te atrapalhando? Você diz mais voltado para mim, né? Isso da parte dessa tecnologia, se vem te ajudando, te atrapalhando? Hoje, assim, uma vez que eu comecei a atender ultrassom dermatológico, comecei a atender em consultório, eu tive que começar um Instagram profissional. Até porque o que eu faço é uma área muito nova, as pessoas não conhecem direito, então eu tenho que falar o que eu faço. Então, assim, foi bem desafiador, mas, assim, é fato, a tecnologia está aí. Então, a gente tem que estar no Instagram, tem que estar nas redes sociais. Então, hoje, assim, eu sou muito grata, que, na verdade, eu tenho conhecido muitos médicos que fazem o que eu faço, que, assim, me inspiram muito. Tem vindo pacientes que também são pacientes com histórias interessantes e hoje, assim, tem aberto muitas portas. Então, hoje eu não vejo existe, sim, essa competição, mas eu acho que até esse momento me trouxe muito mais coisa boa, conheci muitas pessoas, assim, tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, muito inspiradoras pela rede social. Perfeito. E, doutora, a gente aproveitando que está falando de redes sociais, quais seriam essas redes sociais onde que as pessoas podem te encontrar? Minha principal rede hoje é o Instagram, né, que é doutora Michele Meloni. Eu estou no TikTok também, doutora Michele Meloni. E é isso, aí lá tem todas as informações de agendamento, tudo.